Ana Lúcia, acho que é a Ana Lúcia aí que chegou. Eu perguntei ontem, não deu para responder. Eu perdi um irmão com 22 anos, num acidente de moto. O motorista era o meu noivo. E apesar de estarmos brigados, nós nos amávamos loucamente. Os meus pais foram contra o meu namoro e o meu irmão e ele eram amigos. Demais. Esse acidente ocorreu em 82. Eu tinha 2 anos, hein? Meu irmão faleceu no acidente. O meu noivo era motorista. Era um motorista. E ele prometeu para minha mãe que não tiraria o outro filho dela. Casou logo. O nome do meu irmão é Antônio, com um homem chamado Antônio. Casou com um homem, agora eu não entendi. Meu avô paterno chamava Antônio. Tem alguma coisa? O seu noivo chamava Antônio, o seu irmão Antônio e o seu avô Antônio? Mas o seu noivo não morreu. Ele é seu marido hoje, é isso? Né? Porque o irmão morreu, né? Ele prometeu para minha mãe que não tiraria outro filho dela. Quem que prometeu? Né? Agora fiquei confusa aí, né? Daí, se você tiver aí, Ana Lúcia, se quiser, que pergunta você quer fazer, né? Porque você escreveu a sua história, mas qual que é a pergunta, tá? Vamos lá. Marli. Isso mostrou o porquê do meu pai ser como ele é, mulherengo, extremamente dominador, pois o pai dele morreu quando meu pai tinha 8 anos e a mãe dele, a minha avó, ficou 6 anos deitada numa cama porque ela foi picada por um mosquito lá na Alemanha, onde ela morava e não tinha. Ela era cega por uma catarata, na época não tinha tratamento. Quem tomou conta de tudo foi meu pai. Enfim, eu também não entendi qual que é a pergunta, Marli, se você tiver aí, e aí você contou sua história, e qual é a pergunta, né, a partir disso, né? Tá, eu me casei com outro homem. Ah, entendi. Então, na época, você não ficou com esse noivo, né, Ana Lúcia? Você não ficou com esse noivo, né? Você encontrou outro Antônio, né? Entendi. Osvânia, Nilce, boa tarde. Bom, qual que é a pergunta, Ana Lúcia? O que você gostaria de perguntar? Porque você contou a história, né? Igual a Marli, vocês contaram a história, eu li aqui. Qual é a pergunta, tá? O que você gostaria de perguntar? Tá, entendi. Bom, gente, enquanto a Ana Lúcia vai fazendo a pergunta aí, né? Eu gostaria de hoje falar sobre relacionamento de casal, a partir do olhar das constelações, das luzes das constelações, né? Bom, então é assim. Nós aprendemos sobre relacionamento com quem? Nós estamos no maior número aqui de mulheres. Eu gostaria que vocês colocassem para mim. Quem foi o seu primeiro homem? Escreva para mim, por favor. Quem foi o seu primeiro homem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Oi, Denise! Tudo bem, Denise? Boa tarde. Ana Lúcia, qual seria a pergunta, Ana Lúcia? Se tem alguma coisa a ver com a constelação? Constelação é o nome de uma terapia, né? Então, daí eu fiquei meio confusa agora. Então, o seu irmão sofreu um acidente de moto, quem dirigia a moto era o seu noivo na época. Seu noivo não morreu, seu irmão morreu. Alguém falou para sua mãe que não iria mais tirar filho dela. Quem falou? Depois você se casou com uma pessoa chamada Antônio. O seu irmão chamava Antônio, o seu avô chamava Antônio. O que é que você gostaria de perguntar a respeito disso? A Denise, boa tarde. Luciana tá aí também. Osvânia. O primeiro homem é o pai. É verdade. Ana Lúcia, reformula a sua pergunta, querida. Deixa lá no grupo. Se der tempo, no final da aula hoje eu respondo para você, tá bom? É que eu queria saber o que você quer perguntar, tá? Fátima, meu ex-Fábio. Não, Fátima, o nosso primeiro homem é o nosso pai. Né? Então é a primeira vez que nós temos contato com o outro sexo. É o pai. Né? É o pai. Né? Esse pai maravilhoso. Esse pai que foi a chave que nos trouxe para esse mundo. Nós vamos para duas polaridades agora, tá bom? Que eu sei que muitas têm problema no relacionamento. Tá? Então, nós vamos agora para duas polaridades. Presta atenção
Ana Lúcia aqui. Se ficar alguma dúvida ainda, a gente pode... Depois você reformula a sua pergunta no final, tá bom? Então, vamos lá. Tem um polo que é quando você exclui seu pai totalmente. Eu não conheço meu pai. Meu pai é e eu não tenho contato nenhum com ele, né? Depois nós temos uma outra questão que é... Eu tenho contato com meu pai, mas meu pai é violento, né? Fátima, vai ficar gravado? Não vai ficar gravado, Fátima, tá? Porque são aulas de um curso que chama-se Curso Introdutório de Constelação Familiar. E em respeito a quem foi lá, organizou a agenda, né? Fez de tudo para estar aqui ao vivo, nós não estamos deixando a reprise. A gente até tá deixando algumas horas a reprise, mas depois a gente tá tirando, tá bom? Não vai ficar gravado. Então, vamos lá. E aí, depois eu tenho a polaridade de... esse homem, ele é grosseiro, ele trai a minha mãe, ele é violento, ele bate na minha mãe, ele bate em mim, não é? Depois eu vou para uma outra questão do meu pai. O meu pai é um pai submisso, muitas vezes a minha mãe, e ele é um homem feminino. Depois eu tenho uma outra questão. Esse meu pai, ele me trata tão bem, tão maravilhoso, que eu acabo que eu não consigo... a minha mãe tem até ciúmes da relação que eu tenho com meu pai, ou meus irmãos têm ciúmes porque eu sou quase a namoradinha do meu papai, de tanto que ele me mima. Eu dei 4 situações, eu quero que vocês me digam qual situação é a sua. Primeira, não sei quem é meu pai, não tenho contato com meu pai engravidou a minha mãe e área. Muito comum no Brasil, tá? Meu pai não estava presente, ele separou da minha mãe e sumiu. Não tenho contato com meu pai. Segunda, meu pai era violento, brigava, batia na minha mãe, batia em mim, era grosseiro, cavalo, enfim, né? Terceira, meu pai era submisso à minha mãe, era um homem feminino. Ele era muito bonzinho comigo, nossa, maravilhoso, mas não me protegia. Ele não tinha força para me proteger. Minha mãe podia me bater, me xingar, me maltratar. Aliás, o mundo podia fazer o que quisesse comigo, meu pai não tinha força para me proteger. Quarta situação. Meu pai era tão maravilhoso comigo, eu era namoradinha dele. E por conta disso, de eu ser quase que a namoradinha do meu pai, minha família tinha até ciúmes de mim por causa disso, o meu pai. Qual desses 4 é o seu pai? A Rosângela já colocou que o dela era o segundo, né? Era o segundo, que é quando o pai era violento. É isso, Rosângela? O pai era violento? Marilza, a terceira, o pai submisso, né? Submisso à mulher, né? O homem feminino. Continue, gente, eu quero saber. Eu quero saber. Silvia também, pai submisso. Eu acredito. O primeiro, Fátima, é o pai excluso, né? O pai separou da mãe, sumiu, engravidou a mãe, sumiu, você nem tem contato com ele. Teve pouco contato. Ana Lúcia, pai submisso. Osvânia, é o pai violento, né? Enquanto vocês escrevem, gente, eu vou abrir a porta pra gata que tá arranhando. Começou. Mas a maioria tá aqui, elas não vão dar sossego hoje. Venha, querida, entre e fique e tenha modos, hein? Tenha modos. Deite e fica quietinha. Deixa eu ler ali. Vitória, pai violento, me batia. Olha lá, meus pais tiveram 10 filhos, meus também. Viu, Ana Lúcia? Os meus também. Ana Paula, o segundo, né? Machão. Vitória, meu pai era violento, me batia. A Denise, o meu um pouco grosso, me tratava bem. Minha mãe e meus irmãos tinham ciúmes. Meio a filhinha, a namoradinha do papai. Meu pai indiferente e alcoólatra.
número 1, né? Nícia, segundo, não era tão violento, mas muito rígido. Márcio, meu pai era bravo, valente, mas já faleceu, 14 anos. Faz 14 anos. Bem jovem, né, Márcio? Marisa, meu pai faleceu, tinha 2 anos, hoje eu tenho 49. Eu tenho a lembrança dele no caixão. Passando debaixo do caixão para comer sal. Antigamente, velava na casa. A minha avó também foi velada em casa. Marisa, seu pai é qual? 1, 2, 3 ou 4? Boa tarde, Sônia. A Ivani tá aí. Silvia, terceiro. Até que ele tomou coragem e abandonou o barco, né? Porque aí eu acredito que são as mães narcisistas, né? As mães narcisistas acabam não ficando. O marido vai embora mesmo. Ele entra, ou se ele ficar, ele fica na submissão. Na verdade, não era nenhum desses. Explorador. Comecei a trabalhar com 7 anos, sempre pegava o meu dinheiro. Marisa, somos 11 filhos, meu pai era muito bom. Então, talvez você seja a namoradinha do papai. Por que eu tô fazendo todo esse comparativo? O Márcio tem que pensar na mãe agora, Márcio. Né? Acho que o Márcio é o homem que tá conversando com a gente aí. Porque a minha primeira mulher é a minha mãe, né? E geralmente, dependendo desse laço que eu tenho com a minha mãe, e tem a ver com o pai também, porque se o meu pai não me joga pro mundo e eu fico na esfera da mãe, eu fico preso. Eu não consigo levar essa relação adiante, tá? Sônia, eu dei 4 tipos de pai e perguntei qual se encaixava aí, né? O pai sumiu, né? O pai desapareceu, o pai violento, o pai submisso ou o pai que mima, né? A Luciana disse que o pai quase não conversava com as filhas, não é que íamos conversar com ele. Bom, ele tratou bem a todos, não em qualquer enquadrar. Bom, gente, olha só, por que a gente está fazendo essa reflexão? Nós estamos fazendo essa reflexão porque provavelmente... A gata pisou em cima do teclado. Provavelmente vocês procuraram, encontraram e atraíram para se relacionar homens como seu pai, né? E eu não tô falando uma bobagem. Meu pai era violento, traía minha mãe. Eu encontrei um homem violento que também traía minha mãe, que me traía, né? Meu pai me mimava demais. Aí agora, como eu sou a namoradinha do meu pai, eu tô presa com meu pai, eu não consigo arrumar homem nenhum, sabe por quê? Porque o único homem que presta nesse mundo é o meu pai. Então eu acabo encontrando homens que... Porque quando eu tenho esse relacionamento de incesto emocional, tanto com a mãe quanto com o pai, por isso que eu perguntei pro Márcio, porque veja, se nenhuma mulher, não existe nenhuma... E eu atendi casos e casos e casos assim, que não existia nenhuma mulher no mundo pro cara, a não ser a mãe dele. E, inclusive, ele falava isso. Quando eu externei isso pra ele, ele falou, Sônia, eu falei exatamente isso pra minha última namorada. A única mulher que presta pra mim é minha mãe. E a mãe dele já tinha falecido, ó. Entendeu? Se eu tenho um relacionamento com meu pai, em que eu acredito que o meu pai, ele é o único homem que presta no mundo, e esse meu pai me mima. Quando o pai mima muito um filho, uma filha, né? Deixa eu ver se tá aumentando. Porque assim, eu até testei aqui o som, viu, Adélia? Gente, quem tá achando que o som tá baixo, usa um foninho de ouvido. Porque é impressionante. Tem a ver também com o celular que você tá ouvindo, tem a ver com o computador que você tá assistindo. Porque quando eu testo aqui, pra mim, ele tá alto no meu celular, né? E a grande maioria das pessoas que tá aí fala, não, o som tá bom. Enfim, né? Se você sentir que vai ficar melhor, Adélia, põe o foninho no ouvido, tá? Mas vamos lá pra gente compreender bem essa parte, tá? Vamos compreender bem essa parte. Deixa eu testar aqui mais uma vez. Simone, coloca um foninho no ouvido também, tá? Vamos lá pra gente poder compreender bem essa parte. Tá vendo? A Verônica disse que o som tá bom. Eu testei aqui no computador, eu testei aqui no celular, enfim, né? Vamos lá. Porque quando eu testo aqui, pra mim ele tá alto no meu celular, a parte. Vamos lá. Bom, então, o que acontece?
Melhorou, que bom. Então, o que acontece? Então, quando eu sou a namoradinha do meu pai, né? Meu pai me mima demais. Eu vou para uma relação em que eu penso assim, eu não quero dar nada em troca dessa relação. A pessoa tem que me amar sem eu dar nada. E aí, eu quero que o meu companheiro, que o meu namorado, né, com a pessoa que eu tô me relacionando ali, me dê amor sem eu dar nada em troca. E isso não vai acontecer. Para que essa relação perpetue e a pessoa fique com você dentro dessa relação, você vai encontrar homens submissos, femininos, meninos procurando a mãe. Você não vai aguentar. Essa relação, ela tende ao fracasso, né? A mulher, e aí na questão do homem, quando o homem tem um relacionamento de incesto emocional com a mãe, gente, isso não é incomum, tá? Não é incomum. Alessandra, já tá no último, querido. Eu já aumentei aqui, tá? Você vai ter que pôr um foninho de ouvido aí. O que acontece? Quando... e aí agora eu preciso parar de ficar vendo o que vocês estão escrevendo, senão eu vou me desconcentrar e eu perco meu raciocínio. Mas eu precisava falar primeiro disso, porque é exatamente o que você vai viver na sua relação na vida adulta. Tem tudo a ver com o que eu aprendi com os meus pais. A questão é essa. Meu casamento não sei o quê. Com quem que você aprendeu a se relacionar? Com a sua família. A sua família é uma escola, onde você aprende a se relacionar. E aí aquilo que você mais odiava, que era a gritaria que tinha, aquela gritaria toda que tinha na casa, criança chorando, é exatamente o que você vai ter no seu casamento. Entendeu? Mas vamos lá. Então, o que pode acontecer? Você chega, então, para a sua vida adulta, atraindo exatamente o que você aprendeu lá quando criança. Então, voltando à namoradinha do papai, né? Quando eu sou muito mimada pelo meu pai me dá tudo o que eu quero. Ele me mima. Quando ele me mima, o que eu vou buscar no meu relacionamento? Alguém que me faça algo sem eu dar nada em troca. Entendeu? E aí, esse relacionamento é fadado ao insucesso. Porque esse homem que você está buscando, que você quer, que é o seu pai, ele não vai acontecer, porque o seu pai tá lá, ele só tem um, entende? Isso tem relação com a tua criança interior. E o homem que ele vai aceitar ficar numa relação submisso à mulher, ele vai ser feminino, né? E a mulher vai estar na energia masculina, e tá assim, ó, a mulherada toda na energia masculina, terrivelmente, né? Elas chegam assim para a sessão, eu já tô sacando, ela já tá na energia masculina ali. Então, o homem que vai ficar com você, ele é extremamente feminino e ele não te satisfaz. Porque você quer um homem forte e você não tem esse homem forte. Olha que interessante. Continuando. O homem que está no incesto emocional com a mãe, a minha mãe já morreu, não importa, você está ainda preso lá, né? E isso acontece, por que isso acontece? Pela falta da figura paterna, né? Não, mas meu pai estava lá, mas não te jogou para o mundo. Quando nós nascemos na esfera da mãe. Até os 7 anos de idade, nós ficamos na esfera da mãe. Há uma simbiose, tudo que a mãe sente, nós sentimos. Entre os 7 anos até o início da adolescência, nós vamos para a esfera do pai. O pai me leva para o mundo, né? Olha lá o Márcio, estou com 32 anos solteiro ainda. Eu morava sozinha e voltei a morar com a minha mãe. Aí é que mora o perigo, né, Márcio? Entendeu? Porque, teoricamente, eu volto a ser criança. Entendeu? Quando eu faço esse movimento de voltar para casa da minha mãe, eu tenho N desculpas para dizer por que eu voltei. Fica mais barato, minha mãe está sozinha, minha mãe está doente, assim vai. Mas quando eu volto, e aí me lembrei de um caso que eu atendi. Eu vou anotar aqui que eu estava no raciocínio da história, raciocínio do incesto emocional masculino, né? Tô anotando aqui, gente, não esqueço. Para eu contar um case. Então eu atendi um rapaz que ele falava assim para mim: Sônia,
Eu simplesmente não tenho namorada. As mulheres não me olham. Eu pego o ônibus para ir trabalhar, eu sento no ônibus e tem um lugar vazio do lado, pois elas passam por mim e não sentam ao meu lado. Ele falou. Elas não sentam do meu lado, elas não querem nada comigo. Eu estava atendendo ele e eu estava fazendo uma sessão de desbloqueio. Eu senti que esse rapaz, ele tinha uma energia muito forte de sexual. Tava represado, lógico, acho que fazia muito tempo, né, que ele não tinha uma relação, né, e eu sentia que ele tava muito sexual. Mas aí depois, eu falei com ele, onde você mora? Eu moro com a minha mãe. Aí já me diz muita coisa. Se eu moro com a minha mãe, né, por exemplo, eu tenho ali, nesse caso que eu atendi esse rapaz, 27 anos morando com a mãe, eu já tenho uma esposa, entendeu? Eu já tenho uma esposa, eu só preciso da mulher agora, de outra mulher para sexo. Eu já tenho uma esposa, eu já tô no lugar de marido da minha mãe. Aí vem todo um contexto por detrás, né? Meu pai morreu cedo, eu realmente fiquei no lugar de marido da minha mãe. Em casa eu cuido de tudo pra minha mãe, eu sou o marido dela mesmo. Então eu tô buscando mulheres pra sexo mesmo. E olha que interessante, né? Eu falei pra ele, você tá com a energia sexual muito aflorada. As mulheres têm medo de você. E ele falou exatamente isso. Inclusive, ele tava no ônibus e ele começou a olhar uma moça que ele tava paquerando. E a moça chegou a ir falar pro cobrador que tava com medo dele. Mas ele tava olhando pra moça, querendo ver se a moça dava uma atenção pra ele, né? Depois disso, ele falou, agora eu me fechei totalmente e eu queria saber o que eu devo fazer. E na época, a gente fez aquele aplicativo e aí era vá pro mundo, ou seja, vai embora daí, né? E realmente eu não sei dizer pra vocês se ele foi embora, porque depois ele não reportou pra mim. Mas na hora eu percebi. E outra coisa também que veio à tona, né, dentro daquela vivência que a gente estava fazendo, é que a relação dele com a mãe dele tinha passado do limite. Não era uma relação mãe e filho. Tinha passado do limite. E ele sentiu também esse choque quando foi exposto isso, né? Então ele deve saber por que que foi que veio à tona isso, que a relação deles havia passado do limite, né? Bom, Bert Hellinger, mas aí deixa eu voltar para a história do filhinho da mamãe. Do filhinho da mamãe que não consegue arrumar namorada, não consegue arrumar sua família, tá preso na esfera da mãe, né? Bom, então, estamos lá, nascemos na esfera da mãe. Do 7 até o início da minha adolescência, eu vou para a esfera do pai. Nós, mulheres, nesse momento, nós aprendemos a andar de bicicleta com o pai, né? O pai tem aquela figura de vai me levar para o mundo, né? Então eu sempre oriento também que o pai, podendo, vai levar a criança para a escola, isso é o ideal, né? Tá fazendo o movimento de levar a criança para o mundo. No início da adolescência, essa menina sai da esfera do pai e vai para a esfera da mãe. A mãe vai ensinar ela a ser mulher. Já com o homem, ele não volta para a esfera da mãe. Ou seja, ele vai permanecer na esfera do pai, aprendendo a ser homem para ir para o mundo. O que nós vemos na realidade dentro da sociedade, que eles nunca vão para a esfera do pai, ou aos 10 anos de idade os pais se separam e ele vai para a esfera da mãe. Toma partido muitas vezes, porque aí a mãe se vitimiza, né? E ela joga esse emocional para os filhos, e os filhos viram psicólogo dessa mãe, e ela fala, seu pai é mau, né? E seu pai é ruim. E eles agora não podem mais olhar para o pai, eles têm que olhar para a mãe. Eu fiz várias constelações em que os filhos estavam de costa para o pai, porque precisavam olhar para a mãe. Só que para o filho dói muito. Recentemente, uma pessoa também fazendo constelação comigo, ela disse, eu não aguento mais meus filhos terem tanta raiva de mim. Por que eles têm tanta raiva de mim? Aí eu disse a ela, e eu falei, depois eu pensei, né? Eu primeiro falei, depois eu pensei. Então, às vezes, acontece de eu falar alguma frase que é do campo realmente, sabe? Porque depois que eu penso um pouco, mas eu disse, você não permitiu que eles tivessem o pai.
E ela regalou o olho assim e falou que fez muito sentido aquela frase, porque realmente o pai era bêbado, era alcoólatra, e ela impedia mesmo os filhos de ter contato com o pai, porque na concepção dela, ele era perigoso. Então as crianças, no primeiro momento, eles vão ficar com a mãe. Só que lá no futuro eles têm raiva. E aí acontece outra questão dentro dos emaranhamentos familiares. Essa coisa não foi resolvida entre o papai e a mamãe. E os filhos tomam. Aí os filhos também não conseguem resolver, os netos tomam. E assim perpetuam. Tá bom? Aí eu vi que a Simone falou, eu acho que eu era filhinha do papai. Possivelmente, nenhum homem serve. Os homens, eles não estão à altura do que você procura. Possivelmente a gente acaba ficando sozinha, né? Os filhinhos da mamãe não conseguem encontrar uma mulher. Ou eles têm muitas mulheres, ou eles acabam ficando muito sozinhos também, né? Eu me lembro num curso que a gente estava, em que estava a mãe, a nora e o genro. E essa dinâmica, ela aparece em um dos exercícios, né, proposto ali no curso. E a mãe se sente totalmente desnuda, porque pela primeira vez caem as máscaras de que ela se envolvia na relação daquele casal e ocultamente no movimento, né, fazendo um movimento oculto ali, ela não permitia que esse filho fosse para a família, né? Tanto é que para ir nesse curso ele teve que levar a mãe. Deu para entender? E lá ela é exposta, né, a essa questão e no primeiro momento ela fica muito incomodada, mas no outro dia seguinte, quando tudo se digere, ela pede para falar e pede desculpa, né, ali. E aí também ela traz à tona que ela queria algo do filho. E eu até anotei aqui, porque nesse curso, né, eu pedi então que o filho fosse até ela e dissesse para ela a seguinte frase: o lugar seguro para a senhora é com meus avós. Aí eu coloquei os avós para representar. Vá pro colo dos seus avós, porque ela não teve o pai. Gente, isso acontece muito no mundo árabe. Eu já vou explicar isso para vocês. Então, ela não teve o pai. Ela teve, mas não tomou, né? O pai. Entendeu? O pai era ausente, papapá. Então, o homem, aí ela pega, se casa, e o marido também não é presente. Entende? Aí ela transfere toda essa carga pro filho. Esses dias eu fiz uma vivência numa sessão de desbloqueio, agora essa semana. Um rapaz com problema financeiro. Falei, financeiro é mãe, né, meu querido? Mas vamos lá, né? E a frase que veio foi exatamente isso. Né? Que ele era o único homem que respeitava ela, a mãe. Ela teve 10 irmãos, ela, naquela época, né, uma série de coisas, não tem o nome do pai no registro. Ela teve 3 filhos, cada um de um pai, então, e o único marido que ela teve traiu ela a vida inteira, até que ela não aguentou mais, e ela também, além disso, dele trair, ele ainda era sustentado por ela, e o único homem, essa era a frase que veio, que respeitava ela, era o filho. Então ela prendeu ele, né? E essa ligação estava atrapalhando o casamento dele e o financeiro dele, porque ele estava marido da mãe, ao invés de filho da mãe. Então, dentro da vivência, eu pedi que ele saísse desse papel e fosse para o papel de filho e dissesse para a mãe: o lugar seguro para a senhora é no colo dos seus avós, dos meus avós. E dissesse para ela: essa é a minha mulher, mostrando a mulher. Tudo isso, né, dentro da tela mental, porque meus atendimentos todos são online.
Mas essa também foi a frase que eu utilizei na outra dinâmica, com a sogra presente, né? E pedir que, por exemplo, o Márcio, né? Eu vou expor aqui a questão do Márcio, já que o Márcio colocou, né? Estou solteira há 5 anos, eu gosto de morar sozinho e bem pra longe, mas eu pagava um aluguel, não deu, fiquei desempregado, morava no interior, agora estou morando em São Paulo. Márcio, nada acontece por um acaso. Talvez você tenha que resolver algo com a sua mãe, tá? Mas a partir dessa solução, vou pro mundo, tá bom? E mudar a postura, né? Mas vamos lá. E aí, então, eu pedi, né, que ele fosse para a mãe e dissesse para a mãe, eu já tomei o suficiente e agora eu vou. Né? Então, são algumas frases que dentro da constelação a gente usa, né, as frases de cura, que dá um movimento para você ir. Né? Bom, então eu fiz todo esse resumo para dizer da onde vem os emaranhamentos do teu relacionamento. Você está repetindo os seus pais. Orientação que eu dou. Faça a constelação do seu casamento. Devolva os valores dos seus pais. Os maiores problemas dentro dos relacionamentos é que a gente traz da família de origem para dentro da nossa relação. A gente olha para o marido como olha para o pai. O marido olha para a gente como olha para a mãe. E a gente traz todo o BO da família de origem para dentro da relação. Entendeu? E não flui, fica todo emaranhado. A coisa toda não flui. Qual é o movimento que a gente faz dentro de uma constelação de casamento? Devolver os valores. Olha, o peso dessa palavra, valores. São crenças muito enraizadas dentro da tua família. Ah, Sônia, então dentro da minha família só tem valor homem que bate? Possivelmente, pode ser. Ah, dentro da minha família a mulher só se impõe através de grito? Pode ser. Ah, na minha família tem um valor que o homem só se sente homem quando ele trai? Pode ser. Eu não sei quais são os valores. Mas existem alguns valores dentro da tua família que está destruindo o teu casamento. E você precisa devolver esses valores. Tem alguns valores dentro da tua família que você está carregando que está te impedindo de encontrar um relacionamento. Tem alguns valores dentro da tua família que está impedindo você de ser feliz. Depois nós voltamos para a criança novamente, as 3 frases. Sacrificar, salvar, sacrificar, julgar. Sacrificar. A mãe fala assim para a filha, para os filhos. Eu não me separo por causa de vocês. Eu só fico nessa relação doentia, que seu pai me bate, me maltrata, por causa de vocês. Eu pergunto, nós estamos em 60 pessoas nessa sala. Alguém passou por isso na infância? Que a mãe dizia, eu não me separo por causa de vocês? Quem passou por isso? Coloque aí para mim, por favor. Eu notei uma outra coisa que eu queria falar hoje também, eu tô até lendo aqui. Ah, tá. Eu já vou falar sobre isso. Bom, gente, quem das 60 pessoas que estão aqui me assistindo, por um acaso, passou por isso na infância, quando a mãe vai lá e fala, eu não me separo por causa de vocês. Silvia, aconteceu isso com você, Silvia? Alguém passou por isso? Fora a Silvia? Alguém mais passou por isso? Sônia com meu padrasto. E nem era pai, né, Sônia? Padrasto. Olha lá quanta gente. Quando a mãe faz esse movimento com os filhos, eu não me separo por causa de vocês, é como se fosse uma maldição familiar, né? E essa maldição familiar, a Igreja Católica fala maldição familiar, né? No budismo a gente fala karma familiar, enfim. A Sônia Maria Verano, ouvi isso muitas vezes. Então, o filho, ele carrega esse peso. Ele fala assim, nossa,
Então quer dizer que eu sou responsável pela infelicidade da minha mãe ou do meu pai, porque se eu, né, não existisse, minha mãe não ia precisar ficar nessa relação sofrendo. Primeiro ponto, o filho carrega esse peso, a culpa de ser o responsável pela infelicidade do casamento dos pais. Olha o que uma frase faz, né? O pessoal fala assim, não pega nada, falar é uma bobagem, né? Palavras têm poder. Palavras têm poder. É uma criança que está ouvindo, né? Eu não tô aqui com a minha taça, mas olha, a mente da criança, ela tá aberta, ela é uma esponja. Tudo que fala, ele não tem filtro. Você fala assim pra criança, o elefante é rosa. A criança fala, é rosa. Se eu falar pra vocês hoje, adulta, o elefante é rosa, aí você vai falar, não, Sônia, não é rosa, é cinza, marrom, rosa não é. Porque você já tem um filtro, você sabe filtrar, você sabe que não é rosa. Mas a criança não. O elefante é azul, é azul. A minha mãe falou que só tá nessa relação doentia por causa de mim. Eu sou responsável pela... Eu quero salvar a minha mãe. E nessa fase, algumas crianças fazem algumas promessas ocultas, do tipo, mãe, já que a senhora não conseguiu se separar, eu me separo por você. Entendeu? Mãe, já que as crianças trazem tanto sofrimento para os adultos, eu prometo não ter filhos e não pôr ninguém no mundo para sofrer. Quem falou isso quando era criança? Eu não vou pôr ninguém no mundo para sofrer. Quem falou isso? E sobre a outra frase oculta, né, que a criança faz de promessa para a mãe, eu me separo por você. Aí sabe o que você faz? Você já casa para separar. Ou você faz uma promessa, eu nunca vou casar. Homem é perigoso. Homem é mau. Eu não preciso de homem. E você se condena a passar uma vida de solidão, porque eu estou seguindo o destino nefasto, cruel, solitário das mulheres daquela família, dos homens daquela família, enfim. E eu vou falar sobre destinos nefastos, acho que na segunda-feira, né? Então não vou entrar muito agora nesse ponto. Mas veja como é forte isso. Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, Sônia, quando eu me casei a primeira vez, eu já casei sabendo que eu ia separar. Eu tinha total convicção que eu ia me separar. E eu me separei com a minha filha com 3 anos de idade, como se eu quisesse ser minha mãe. Mãe, a senhora não pôde, não teve força para se separar. E eu me separo com criança pequena. Eu sofro o que a senhora não sofreu. E faço exatamente o movimento que a senhora não pôde fazer para te salvar. Mas esse movimento da criança, de tentar salvar a mãe, se sacrificar pela mãe, não dá certo. Vocês conseguem perceber que esse é o movimento do amor ao contrário? Do amor que destrói? Do amor à beira do precipício. Porque o fato de você se separar, porque sua mãe não teve força para se separar, não vai resolver tua vida. E nem a vida da tua mãe. E nem da tua filha. Pelo contrário, você está perpetuando. O que tua filha aprende com isso? Que na primeira briga a gente tem que separar. A minha mãe aguentou um monte de humilhação e eu não aguento nenhuma. Eu já entro, como diz né, assim já como a última gota, né? Nada, não pode falar nada, você já vou embora. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Olha quanta gente, né, já ouviu isso, quantas vezes, né? Roselaine, quais são os valores? Eu não sei, Roselaine, quais são os valores da tua família. Isso aí você tem que fazer uma reflexão para descobrir quais são os valores da sua família que estão te atrapalhando, tá bom? Tati, eu me senti culpada a vida inteira pela infelicidade dos meus pais. Eu atendi uma senhora com 60 anos que ela queria fazer os pais ficarem juntos. Os pais eram separados, ela tinha 60 anos, ela tirou umas férias do trabalho lá, que ela já, né, aos 60 anos de idade, ela trabalhava, para ir para onde os pais moravam, para tentar fazer eles ficar juntos. E ela comprou a sessão comigo, para eu ajudar ela a ajudar os pais a ficar juntos. Faz parte daquela lista do povo sem noção, sabe? Para eu
quero dizer pra ela que ela não tem nada a ver com isso. E que ela tem que respeitar, porque ela é filha. Ela não tem o direito de se meter na relação dos pais, na sexualidade dos pais. Ah, mas eles não param de brigar, o problema é deles, é o jeito deles amarem. Eles estão brigando, mas estão juntos. Porque eles se separaram, porque eram 20 anos separados, voltaram a morar juntos, só que eles brigavam. É o jeito deles se amarem. Você não tem nada a ver com isso. Você é apenas filha. E você não é mãe da sua mãe e nem mãe do seu pai. Essas inversões de papéis, não há casamento que aguente. Imagine você ser mãe do seu marido, para onde vai essa relação? Ser marido do seu marido, você na energia masculina terrível e o teu marido na energia feminina. Aí pode até ser, né, que dê alguma coisa, mas e se os dois estão na energia masculina? Só briga, briga, briga. Um bate no outro, como um casal que eu atendi esses dias, que um batia no outro. A mulher extremamente uma energia masculina. Ela não conseguia ir pro feminino, porque é perigoso. É perigoso ser mulher. Valor da família dela. É perigoso ser mulher. A mãe falou isso sistematicamente. A mãe da mãe, quando nascia uma filha, elas choravam. E elas pediam a gravidez inteira que viesse homem. Daniela. Boa tarde. Não exatamente esta frase, Sônia, mas minha mãe volta para casa por causa de mim. Fiquei doente sem meu pai. Simone. Olha lá, Simone também acha que a mãe é narcisista. Vitória. A minha mãe disse que teve muitos filhos porque era boba e filhos dá trabalho. Quando a mãe fala isso, Vitória, o que ela tá dizendo? Você deu trabalho. Aí você começa a criar uma culpa do tipo assim, eu fiz minha mãe sofrer. Percebe? Até depois de casada, separei e voltei pra casa. E nunca, inseguro, sair. Mas eu consegui tirar minha filha desse círculo. E antes dela se casar, eu pedi a ela para constelar a relação dela com o pai dela. Hoje ela entende muita coisa. Melhor coisa que você fez, Silvia. Simone. A Silvia, minha mãe dizia que não queria casar. Ana Lúcia, sempre quis ser mãe. Meu sonho foi realizado com amor e gratidão. Eu dizia que não teria filhos. Casei e não tive filho. Menopausa com 35 anos, me separei. Olha que forte isso, Verônica. Realmente cumpriu a promessa, né? Filho dá muito trabalho. Não vou pôr ninguém no mundo para sofrer. Não que seja uma obrigação, gente. Não é. É possível você falar, não quero ser mãe. Qual que é o problema? Né? Mãe não é profissão, Eu não tenho filhos, tá? Não tenho filhos porque tem uma incompatibilidade lá entre eu e meu marido. Mas eu tive que aprender a lidar com isso, né? De poder olhar para isso e levar a vida adiante de outra forma. Porque você pode levar a vida adiante através dos seus filhos e levar também através do servir. Hoje eu trabalho e encaro o meu trabalho como levar a vida. Isso trouxe para mim um alívio muito grande, que eu lido muito bem com isso hoje. Não foi uma escolha da Sônia, né? Foi uma coisa que aconteceu, né? Mas poderia ser uma escolha. Eu poderia dizer, gente, só não quero ter filho, vou ficar namorando com meu marido, viajando, passeando com meus gatos e acabou. Não tem nada de errado com isso. Mas quando é um emaranhamento, uma promessa que você cumpriu, quando criança, você começa a perceber o poder que tem da influência dos emaranhamentos familiares. Márcio, eu já tenho alguns anos que as coisas não estão dando certo, entre uma delas é o emprego. Dinheiro é mãe. Dinheiro é mãe. Né, Márcio? Precisa... O ideal seria fazer a constelação para poder olhar realmente o que está pegando aí, né? O que tem de oculto aí nessa relação que faz com que você fique preso, né? Você volte para ela, né? Gente, não vai dar para eu ler tudo, né? Deixa eu ver. Simone, depois que eu me separei do meu marido, eu vi que eu queria um pai. E ele era uma mãe. E na constelação da minha filha, ele fala que os pais nunca viam ele. E que ele estava do meu lado. Eu nunca mais quis me relacionar. Hoje, fazendo o curso de constelação familiar, eu consigo ver se estou trabalhando com isso.
com as limpezas. Eu gosto de homens fortes, mas não dá certo. Eu gosto de ser livre. A Simone é aluna, né, do curso de constelação. Eu vou falar um pouquinho agora sobre energia do feminino e masculino. E aí eu vou encerrar, né, gente? Que já vai dar 1 hora aqui de aula. E eu ainda tenho um compromisso daqui a pouquinho, né? Senão eu poderia até esticar um pouquinho mais, porque é muito interessante, né? Esses assuntos. Marilza, minha mãe dizia que mulher sofre muito. Ela gostaria que todos os filhos fossem homens. Ah, eu ia falar sobre a sociedade islâmica, né? Então, como que funciona, né? Eu estudei muito, né, sobre isso, até para entender, né, o feminismo, né? Então, a mulher não tem voz e quem escolhe a esposa é a sogra. Só que na relação entre homem e mulher, há uma submissão da mulher para o homem. Né? Então ela faz a comida, dá na mão do cara, ela tem que estar servindo chá para ele o tempo inteiro, ela tem que estar disponível, ela não pode conversar com ninguém, né? Ela tosada o tempo inteiro. Como ela não consegue, nessa relação de marido e mulher, se equiparar, é sempre o homem acima da mulher, então com quem que ela se entrosa e tem respeito? Pelo filho. E o filho, ele faz tudo pela mãe. Quem escolhe a mulher dele é a mãe. Quem escolhe os móveis da casa dele é a mãe. Tudo é a mãe. Nas principais sociedades árabes. E a nora, ela fica lá, feita uma boba, né, com as turcas, com as dona Fátima da vida, sem dar um pio. Os tapetes, né, que eles adoram tapetes, cortinas, tudo é a sogra. Você não pode trocar o tapete da sua casa. Quem troca é a tua sogra, é a mãe do teu marido, é ela que escolhe os móveis, o seu vestido de noiva, enfim, filha, fica na tua. Então essa nora, ela não consegue equiparar a relação com o marido, porque a sogra tá no meio. Aí ela vai praticar o incesto com o filho. Isso perpetua. Elas só se satisfazem na relação entre homem e mulher com o filho. Nós também fazemos isso, talvez num grau menor. Mas eu não quero, por exemplo, o homem, quando ele tenta ir para uma relação e ele pensa assim, ai, será que a minha mãe vai aceitar essa moça? Pronto. Esse tipo de pensamento já te traz uma grande resposta. Eu estou no incesto emocional com a minha mãe. Porque verdadeiramente, se eu estou livre, eu não viria esse pensamento para mim, se a minha mãe vai, de alguma maneira, aceitar essa relação. Porque não tem a ver com isso. É lógico que a gente quer viver bem, quer que os pais amem os nossos maridos, as nossas esposas e dê tudo certo. Mas essa, num primeiro momento, não é o pensamento que você tem que ter. Mas se os primeiros pensamentos que você tem é de uma mulher que seja equivalente à minha mãe, de uma mulher que a minha mãe aceite, e só esses pensamentos já trazem uma grande resposta. Eu estou emaranhado aqui. Marcinha, minha mãe se suicidou quando eu tinha 4 anos. Às vezes eu me sinto mesmo na energia masculina, mas eu tento desencilhar. Marcinha, seria bom fazer uma constelação, não? E olhar para essa mãe. Anael, eu vejo que a constelação familiar pode ajudar a resolver muitos problemas. Anael, com certeza. Anael também, seja bem-vindo, né? Deixa eu aproveitar das boas-vindas a Anael, das boas-vindas a Simone, que conversou agora, porque vocês são alunos dessa nova turma, né? Que as inscrições vão encerrar agora na terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Anael, tudo começa com os... As pessoas perguntam, Sônia, tudo termina com os pais. Tudo começa com os pais. Os pais são onde estão todos os emaranhamentos, mas onde está toda a solução. Olha que lindo. Então, quando eu consigo ir lá e resolver a minha questão com a minha mãe, ir para o meu papel de filho, minha mãe para o papel de mãe, agora eu posso ter dinheiro, eu posso ir para a vida, né? Se eu vou lá e resolvo com meu pai, né, mesmo eu sendo homem, mas agora eu aceito esse pai, né, na integridade, consigo resolver essa questão com ele, agora eu posso ter minha própria família, né, agora eu posso ser o pai da minha família, entende?
Então, na verdade, é na família que estão as soluções. Fabiana, os meus gatos, Fabiana, meus gatos, tá tudo aqui, minha filha, olhando pra mim aqui, um pouco dorme, um pouco olha pra minha cara. Marilza, e que filho dá muito trabalho, só problema, por isso ela pensa que um filho tem que ter só um. Olha, ser filho único é um peso terrível. Todo filho único gostaria muito de ter irmãos, tá? Porque você carrega todo o peso dos pais, você tem dificuldade para sair de casa. Quando tem vários irmãos, meio que dilui. Apesar que o filho mais velho, o primeiro, ele cata todas, né, as emoções. Gente, tem muito aqui, muita coisa que vocês escreveram. Eu vou falar um pouquinho sobre a energia feminina e masculina, né? Comunidades do sul da Espanha também é assim. Quando minha quase sogra escolheu meu vestido de noivo, eu caí fora. Olha, Luciana. É aí que a gente fala do choque de culturas. Mas isso também acontece aqui no Brasil, por exemplo. Quando eu casei, primeiro ano, sempre é um choque de culturas. Por mais que pareça, nós estamos num país latino e não sei o quê, há um choque de cultura muito grande. Também há. Vou dar um exemplo. Eu morava sozinha, eu sou de uma família de 10 filhos. Então lá em casa, minha mãe fazia comida e ela até colocava algumas comidas pra gente assim no prato, mas geralmente a gente comia na bacia, 4 na mesma bacia, sentado no meio do terreiro. Aí um sentava lá na escada, não sei na onde. Entendeu? Ninguém sentava na mesa para comer, porque nem tinha uma mesa para comer. Deu para entender? Quando eu caso com meu marido, e aí eu fui morar sozinha. Quando eu fui morar sozinha, eu comia no quarto, na sala, na cozinha, sentada, de pé, andando e comendo, porque eu morava sozinha. Então, deu fome, eu comia. Comia o que? O que tivesse, né? Casei com meu marido. Minha amiga, meu marido acostumadíssimo. Comida na mesa, sentado. Entendeu? E eu, nem aí. Horário de comer. O choque já foi aí. Não tinha feijão. Meu marido ficou louco. Cadê o feijão? Tem que ter feijão. Entende? Um pequeno exemplo. Eu moro no Brasil. Eu morava numa cidade, ele em outra. Mas olha, famílias diferentes. Extremamente diferentes. Minha sogra extremamente limpa. Chinelinho na porta pra você pôr, pra você entrar bem. Tá? E eu, nem aí, limpava a casa quando vinha alguém pra disfarçar. Eu morava sozinha. De repente, eu tinha que limpar a casa. Meu marido exigindo, eu com um monte de gato. O gato faz cocô. Imagine o choque de cultura. Imagine numa relação com o árabe. Quanto isso é difícil. Quem tá certo e quem tá errado? Não existe certo e errado. Existe respeitar as culturas, né? Josiane, Deus me livre numa relação assim. Alguém determinar o que eu devo ou não fazer. Pois é, Josiane. Não é brinquedo não, né? Vamos deixar até amanhã meio-dia, Vera, pra vocês assistirem aí a reprise, né? Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre energia feminina e masculina. Energia feminina e masculina. Muitas vezes eu só atraio menino para me relacionar porque eu estou na energia masculina. Como que eu sei que eu estou na energia masculina? E agora, pasmem, vocês vão identificar muitas mulheres na energia masculina. Quando elas andam com as roupas bem curtinhas, elas estão muito na energia masculina. Não é uma doideira isso? Quem falou isso? Sophie Helling. Né? Então você está tão na energia masculina que você se sente na liberdade de, por exemplo, usar um V até o umbigo ou uma saia bem curtinha. Porque você está numa boa, na energia masculina. Eu não tenho medo, né? Então eu vou. E o homem não consegue se atrair por você. Não é interessante que uma mulher que esteja totalmente à mostra, os homens não se atraiam por ela? Não se atraiam para se relacionar verdadeiramente? Eles se atraem mais para se relacionar
rapidamente. Para sexo, muitas vezes, só isso. E ela vai atrair quem para a vida dela? Meninos ou homens femininos, que estão filhinhos da mamãe, não estão disponíveis para estar num relacionamento forte com você. Entendeu? Olha só. Ah, Sônia, mas não, eu não uso roupa curta nem nada disso. E mesmo assim eu atraio homens femininos, homens que querem que eu sustente eles, filhinhos da mamãe, muito envolvidos com a mamãe. Por quê? Mais uma vez, faça essa reflexão. Talvez você esteja muito na energia masculina. Uma pergunta sempre que eu faço é: você se permite ser amada e ser cuidada por um homem? Dentro do curso Sucesso para o Amor, né, tem um exercício muito forte lá que em algum momento ela tem que ir lá e falar, né? Eu me permito ser amada e cuidada por um homem. E tem algumas mulheres que se chocam, elas não conseguem falar essa frase. E algumas choram compulsivamente, do tipo, como assim? Eu sou forte, não preciso que ninguém me cuide. Porque foi assim que você aprendeu. A sua mãe te treinou. Eu não preciso de homem. E eu cuido de mim. E aí, quando você vai para um relacionamento, o homem tem medo de você. Ele fica, né? Porque você, não, deixa que eu resolva. Entendeu? Eu era assim. Tô falando por experiência própria. E quem que eu atraía? Homens que queriam que eu pagasse a conta. E eu morava de aluguel no porão, passava uma perrengue do cão. E eu tô lá atraindo meninos. Filhinhos da mamãe. Ah lá, a Creuza disse que nem menino e nem não menino, né, Creuza? Aí teve uma assim que atrai só homem mais velho. Tem que ver essa questão do mais velho. Mais velho quanto? 10 anos? Tá tudo bem, né? Ah, não, eu tenho 30, atraio um homem de 70 anos, né? Então, por quê? Porque esse homem me dá segurança ou eu tô procurando meu pai, né? Tem essas duas questões. Por exemplo, o nosso presidente da república, a mulher dele é 30 e tantos anos mais nova que ele. Ela é mais nova que eu, a mulher dele. Eu não teria coragem de encarar um velho daquele chato, né? Com aquela conversa dele. Imagina a moça mais jovem que eu encarou, né? Tem filho com ele. É a mulher dele. Por quê? Capital sexual, capital erótico. Anote esse livro, Capital Erótico, né? Eu dou algo para você e você me dá algo em troca. Ao seu lado, eu tenho algo. Pode ser dinheiro, mas eu tenho uma proteção aqui. Eu me sinto mais mulher perto desse homem. Pode ter também a ver com a relação com o pai. Mas nesse caso, a melhor explicação é o livro Capital Erótico. Onde eu tenho, assim, há uma troca, né? Ao lado dela, ele se sente mais jovem, com o corpinho de atleta dele, ele jura, e ela se sente protegida. Capital erótico dos dois lados, é uma troca, né? O outro presidente é a mesma coisa, o Michel Temer, né? A esposa dele super jovem, né? Entendeu? Bom, Marilza, eu não sei falar pra você por que você tá com esse homem. Se é amor de verdade, às vezes pode ser, né? A gente não vai entrar num preconceito também, né? Não, é impossível. Mas, assim, a grande maioria, há uma troca, né? Esse homem me traz algo, ele me dá uma proteção, eu tô de encontro com meu pai, eu tenho meu pai me cuidando. Esses dias eu atendendo uma moça que ela queria se separar e ela não tava conseguindo, ela não tava encontrando força, né? E ela quis fazer a constelação para ela conseguir sair fora. E era exatamente, o cara era pai dela dentro da relação. Livro Capital Erótico, Denise. Quem me indicou foi o Fábio Magalhães, lá, coach de emagrecimento. E eu li assim, achei muito interessante. É um livro, né, que mostra um pouco da crueldade da sociedade também, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que tem um corpo mais definido, ela consegue um cargo e ganha mais dinheiro do que uma moça que tem um corpo mais rechonchudo, como eu, por exemplo, né? E é verdade, né? O capital erótico vende, né? Entendeu? Enfim, né, gente? Falando em valores e constelação e campo morfogenético,
a gente está o tempo inteiro se conectando, né, a todos esses arquétipos, né, tanto o arquétipo da sociedade, que fala que é melhor você ter uma moça jovem, porque assim você vai se sentir mais jovem, né, ou quando você tá lá acessando também as memórias e os valores da sua família, que diz que homem é perigoso e que você tem que se bancar e você não pode chorar e você tem que ser forte, né? E você não pode se permitir ser amada, ser cuidada, que isso é coisa de mulher fresca, e por aí vai. E você também tem os seus próprios valores, a sua criança ferida, quer dizer, são muitas coisas, né? Por isso que eu tomo muito cuidado, porque constelação familiar não é uma ciência exata. Mas a gente trouxe aqui várias discussões, e para encerrar, eu vou só ler rapidinho, tá, gente? Porque a gente já estourou o mesmo horário, já são 5 horas. E eu quero falar rapidinho da lei do equilíbrio no casal. Um homem mais jovem. Tem que depende desse mais jovem, Vitória. Mesma coisa. 5, 10 anos mais jovem? Bom, não tem nada, né? Enfim, mas não. Ele tem 20, eu tenho 50 e eu tô pagando a faculdade dele, né? Então, enfim, eu tô tratando desse cara, é meu filho, né? Essa aí é mãe, né? Eu sou extremamente mãe. E eu tô atraindo um homem para eu ser mãe dele. Aí eu vou escolher a roupa que ele usa. Aí eu vou pegar a toalhinha e levar no banheiro para ele. Mulherada, vocês estão fazendo isso? Presta atenção. Ai, deixa eu ver a roupa pro meu marido pôr. Para de tratar o marido igual criança de 6 anos. Entendeu? Marilza, acredito em encontro de aulas, pois eu tenho 21 anos de casamento, muito bom, mas me dá segurança, paz, acho bom. Pois é, Marilza, tá tudo certo, né? Enfim, tá tudo bem, gratidão ao seu marido aí, tá bom? Não vai ficar encontrando coisa na onde não existe, né, querido? Você está super bem com ele, tá tudo certo. Bom, lei do equilíbrio, dar e receber. Então, muitos relacionamentos, eles chegam ao fim porque um dá mais pro outro do que recebe. É muito comum, a Denise, que está atendendo como consteladora, deve ter recebido também esses cases, né, Denise? Que a mulher chega e fala assim, nossa, eu fiz tudo por ele e ele me deixou. E justamente nessa fala dela tá explicando tudo o que aconteceu. Ela fez tudo por ele. Ou seja, ele deve a ela. E quando eu devo, eu não consigo olhar nos olhos, né? Estou devendo a ele. E agora ele vai embora porque ele não pode me pagar. Traição, né? Então tem algumas literaturas do Bert que ele fala que quando um cônjuge trai, o outro está no mundo dos mortos. Eu tenho também atendido muitas amantes. E elas querem porque querem deixar de ser amante para ser esposa, né? Elas querem que o cara largue da mulher para ficar com elas. Amantes, se vocês estão me assistindo, sinto muito dizer para vocês, né? Essa mulher, ela tá com o feminino ferido, a mulher do cara, que você tá de amante. Em algum momento, ela pode se curar desse feminino. E ela pode pedir pro cara se posicionar. Falar, você vai ficar comigo ou vai ficar com a amante? Ou ela pode sair fora. Falar, não quero mais, você me traía, vou ficar sozinha. Né? E esse cara pode até te assumir, sabe? E casar com você. Mas aí você não vai ser mais a amante. Você vai ser a esposa. E voltou tudo igual. Quantos caras vêm falar isso pra mim? A minha amante virou minha esposa, ficou tudo igual. Porque agora não tem mais aquela coisa do escondido, da descoberta, acabou. Gente, esse relacionamento é fadado ao fracasso. A amante, ela serve a relação. A pessoa que trai não quer se separar, ela quer ficar no casamento. E você, como amante, está servindo essa relação, para que essa relação perpetue. Tem pessoas que são amantes há 20 anos. Bom, descobri que meu marido me traiu e eu gostaria de retomar essa relação. O que eu faço? Vamos lá. Lei do dar e receber. Aliás, né? Isso, lei do dar e receber. Equilíbrio. Meu marido me traiu. Eu sou inocente, ele é o vilão, certo? Vilão e inocente não se relacionam. Tá?
Você vai ficar a vida inteira jogando na cara dele. Você me traiu. Você fala pros filhos, você fala pra vizinha, você fala pra irmã dele, você fala pra mãe dele, você põe no Facebook. E ele se humilha, né? Ele fica, me perdoa. Tem homem que chora, né? Me perdoa. E fica lá pedindo perdão pra você. E você humilha ele. Você é inocente. E ele é o vilão. Certo? Vilão inocente não existe, segundo Bert Helling. Mas vilão inocente não se relaciona. Fadado ao fracasso. Como eu consigo retomar essa relação? Me tornando culpada. Assim, dois culpados se entendem. O que eu faço? Eu vou fazer algo um pouco pior do que ele, um pouco menos pior do que ele fez, tá? Então, se ele me traiu, eu não vou trair ele também, enfim, né? Mas eu vou fazer algo egoísta, algo só pra mim. Aí eu vou ficar menos inocente um pouco mais culpada. Agora sim, dois culpados se entendem e eles podem retomar a relação e pode até melhorar. Porque as pessoas falam assim de casamentos perfeitos, né? Ontem eu coloquei a foto do meu marido, realmente a gente tem uma relação muito boa. Gente, mas a relação perfeita, ela acabou. Uma relação perfeita, onde tudo é muito perfeito, acabou a graça também. Aí você tem que ir lá destruir esse perfeito e reconstruir de novo algo e se apaixonar, né? Muito comum, eu tenho atendido, não sei como é que tá aí quem tá atendendo, né? Se tem aparecido muitos casais que esfriou a relação. Eu amo meu marido, mas não tem paixão. Entendeu? Então, o que acontece? Se você foi traído e quer retomar a relação, você precisa se sentir um pouco culpado agora. Pra você retomar essa relação de novo. Tá? Compra uma joia bem cara. Pode ser. Eu tive vários casos, assim, lá no curso Sucesso para o Amor, né? A pessoa foi pra Alemanha, ficou 15 dias lá, nem contou onde tava. Né? Largou os filhos com o marido e foi passear. Ai, que horror, largou o filho com o marido. Mas teve a vida inteira com os filhos, o marido sempre viajava com a amante, entendeu? Agora eu vou me sentir culpada também. Teve uma que foi mesmo na boate lá, uns caras dançam e tal, mas não fez nada de errado, mas curtiu, se sentiu também, entrou um pouco na culpa. Teve uma que pegou todo o dinheiro da poupança que o cara tava guardando para comprar um barco, que era o sonho dele. Entendeu? Então, entre outras questões, foi estudar, refez a carreira, montou um negócio, eu não sei. Egoísta, pensando em você. Aí eu fico um pouco culpada. Agora, dois culpados se entendem. Certo, gente? Acho que era isso que eu queria passar hoje. Tem muito mais coisa, mas muito mais coisa. Pra vocês terem uma ideia, o curso Sucesso para o Amor tem 65 vídeos, né? Então, não dá pra gente vir bater um papo de 1 hora. Aliás, constelação familiar é um papo assim tão profundo que não tem fim. Vocês vão colocando perguntas e a gente vai entrando numa esfera, né, que realmente é muito profundo, é muito interessante. O ser humano é extremamente interessante, o ser humano é paradoxal, mas é lindo. E é uma delícia estudar isso, né, o ser humano. E a gente vai conseguindo nos libertar, né, desses emaranhamentos, sentindo leve. E no fundo, você olha para esses casais e para o casamento dos meus pais e você fala, gente, foi perfeito. Sabe, meu pai traiu, minha mãe traiu, meu pai bateu, não sei o que, mas foi perfeito. Você sabe por quê? Porque foi através da junção deles dois, assim, ó, que eu vim pro mundo, sabe? E a vida vem com força, então gratidão, né? Como eu pedi que o rapaz falasse pra mãe, eu tomei o suficiente, né? Então, se eu tomei o suficiente, agora eu posso ir pro mundo, com as minhas pernas fortes, com gratidão, construir minha família, ou não construir minha família porque eu não quero me casar. Você tem direito a ser quem você nasceu para ser, do jeito que você quer. E é isso que é importante. Então, é realmente um assunto que, nossa, a gente vai ficando cada vez mais feliz, né? E satisfeito com os resultados das constelações, pela liberação que tem desses emaranhamentos, né? A Denise deixando aí um depoimento que o curso Sucesso para o Amor salvou o casamento dela. Gratidão, querida! Gente, o curso de facilitação e constelação familiar está aberto, as inscrições, tá? Se você sentiu o chamado, você quer muito ser também um constelador familiar, trabalhar a partir da sua casa,
Agora meu marido deu aqui uma mudança, né? Que ele falou, os vídeos tá tudo muito igual. Aí ele colocou esses quadros, colocou esse banner aí, cheio de palavra bonita, né? Então, eu faço os atendimentos online a partir da minha casa, é uma delícia. O curso é online, Luciana. E você pode fazer atendimentos online, ajudar as pessoas, ao mesmo tempo que você cura, né, o seu sistema familiar. Então, acho que vale muito a pena. Então, quem quiser saber mais informações, né, para ser também um constelador familiar, entre em contato com a Samantha. Vou pedir para a Samantha colocar o WhatsApp dela aí agora, para vocês entrarem em contato e tirar dúvida. Se você quiser também, que eu vi que a menina falou que quer fazer constelação comigo, entre em contato com a Samantha, pega, né, o WhatsApp dela aí, entre em contato, pega as informações e vamos sim fazer a constelação. Vai ser um prazer, tá bom, querida? Eu vou agora colocar aqui, então, vou falar o WhatsApp da Samantha, mas eu vou pedir que a Samantha também coloque aqui. A Luciana colocou... vocês também podem colocar o WhatsApp, né? A menina acabou de colocar o WhatsApp aí, a Luciana, né? Pode colocar o WhatsApp que a Samantha entra em contato, mas o WhatsApp é 11934720974. 11934720974. E ela vai passar as informações para você, ou você fazer a constelação familiar, ou você, enfim, né, de repente você sentiu o chamado, né, você fala, nossa, eu queria trabalhar como constelador também, né, aprender a fazer as constelações. Nossa, vai ser, assim, um prazer também. Eu não vou dar conta de constelar o mundo inteiro, eu preciso de ajuda, né, e faço, para mim, um prazer, eu faço muita questão também de ensinar, né, ensinar a constelar. É tão bom, tá bom, gente? É isso. Telefone, então, da Samantha, WhatsApp 11934720974. Gratidão aí, todo mundo que esteve comigo. Eu vi muitos rostos de pessoas que eu tenho contato, né? Minhas clientes, alunas, né? Ana Paula, Ivani, Silvia, Luciana, Anelisa. Gente, gratidão, né? Sônia Maria Verano, que é uma amiga querida também. Tanta gente aí, nós estamos em 60 pessoas na sala, né? Foi uma delícia estar aqui com vocês, eu adoro fazer esse trabalho, né? Para mim não é em nenhum momento é um sacrifício, nem nada disso, nem peso nenhum, né? Porque é uma coisa que eu adoro fazer. Então, o vídeo vai ficar no ar até amanhã ao meio-dia. E na segunda-feira eu vou estar lá no canal da Samantha, né, Samantha? Vou lá no canal da Samantha, ela me convidou. E eu vou falar sobre os destinos nefastos, né? Sobre os destinos difíceis. Que destinos são esses? A gente vai conversar, aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, né, em constelação familiar. Tá bom? Então, vou agradecer todo mundo que esteve comigo até agora. Desejar, assim, um final de semana maravilhoso. Que você encontre as pessoas certas, atraia as oportunidades e entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é seu direito. Divino! Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.